Jesus promete o Espírito Santo. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 14. E há alguns domingos nós estamos na mesa com o Senhor. Jesus está com os 11 e nós estamos participando. Ele está ensinando aos 11 e a nós. E ele está tratando de fundamentos da genuína fé cristã, porque há falsos evangelhos, há falsos Jesuses, há falsos espíritos, sempre houve, e nós não estamos vivendo em um momento que estejamos isentos a isso. E nós precisamos andar na palavra, nosso único terreno seguro é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito rica, irmãos, porque ela é a palavra de Deus. Às vezes nós lemos um texto, aí nós vemos uma verdade ali. Aí, não, eu já conheço. Aí você lê aquele texto e aquela verdade é realçada, ou um complemento dela vem. Ela é profunda porque ela fala, ela tem aquele poder de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Ela tem o poder de discernir os propósitos do nosso coração. Essa é a palavra de Deus, a incomparável palavra de Deus. Nós podemos e devemos ler, estudá-la, meditar, mas ela nunca vai ser plenamente compreendida, ainda que o que é fundamental e necessário está absolutamente claro. Nós estamos falando da palavra de Deus. Apesar da nossa limitação, nós que um dia cremos em Cristo, por termos o Espírito Santo, Deus fala conosco, Ele testifica pelo seu Espírito com o nosso Espírito que somos filhos dEle, do Pai. Nós vamos continuar aqui ouvindo Jesus falar. E eu peguei essa imagem, eu achei maravilhosa. Ali está Jesus, Judas não está mais. E aquela cultura, era diferente, por exemplo, sentar à mesa era diferente do nosso procedimento. E eu fiquei imaginando, lendo o texto algumas vezes, e Jesus falando para eles. Ainda que nós não possamos ouvi-lo de maneira literal, nós o ouvimos quando lemos a sua palavra. E eu espero que o Senhor fale com você, fale de novo comigo, para que nós sejamos edificados e cresçamos um pouco mais na graça e no conhecimento dEle, o nosso Senhor. Lembra o contexto? Essas são as últimas palavras de Jesus antes da cruz. João, capítulo 14, versos 16 a 31. Nós vamos ler o texto e depois vamos caminhar verso a verso, procurando, pela graça de Deus, compreender. João 14, 16 a 31, Jesus tinha dito para eles: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, no verso 15, e aí então retomamos no verso 16, quando ele continua. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês
e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Judas filho de Tiago: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele nada tem em mim. Todavia, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos embora daqui. Só nessa primeira leitura, aqui nós vemos um dos pilares da verdadeira fé cristã. E que na história da igreja já se tentou negar. Uma doutrina inegociável que está aqui. Qual que você acha que nesse relato a gente vê com clareza? Qual seria? Nós estamos vendo aqui 3 pessoas, um Deus. Sim ou não? Jesus, o Pai e o outro conselheiro, ou o outro consolador, o Espírito Santo. Ele vai falar o versículo 26, que é o Espírito Santo. O ensino da Trindade não foi inventado por uma religião. O ensino de que nós temos um Deus em 3 pessoas é um ensino fundamental, um pilar da verdadeira fé cristã. E Jesus, então, ele está agora falando deste Espírito Santo que viria. Os versos 16 e 17, nós vamos agora caminhar um pouco no texto. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Outro conselheiro. De quem o Senhor está falando? Do Espírito Santo. E aqui nós já temos verdades muito importantes. Primeiro, Jesus está dizendo que há um outro que é igual a ele. Outro na mesma essência.
Outro é que é uma pessoa e não uma força que o homem tenta manipular. Este outro que é uma pessoa da mesma essência do Filho e da mesma essência do Pai é Deus. E nós somos chamados a um relacionamento com Ele. Uma vez eu conversava com um irmão e ele tinha, eu creio que ele cria no Evangelho, isso faz muitos anos. E ele então disse que o Espírito Santo era uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa implica em relacionamento. O Senhor Jesus está dizendo que Ele enviaria outro Consolador. Ele está falando sim agora para os 11, mas aquela verdade que era para os 11, também é verdade para todos aqueles que creram no Evangelho em toda a história. É uma verdade para mim e para você, se você crê no Evangelho. Ele está dizendo que Ele estaria com eles para sempre. Para sempre. Bom, se Deus diz para sempre, alguém pode impedir isso? Alguém pode mudar isso para sempre? De jeito nenhum. Aqui nós vemos uma outra verdade: perseverança dos santos, doutrina fundamental. Quem creu no Evangelho nunca mais vai deixar de crer, pelo poder do Espírito Santo que habita naqueles que, pela ação do Espírito Santo, creram. Agora, por que Jesus, Ele andou com aqueles homens, Ele os ensinou, Ele estava todo dia com eles, Ele deu todas as instruções, Ele está ensinando aqui de novo? Por que Ele simplesmente não disse, agora preparei vocês, vocês ouviram, vocês sabem tudo, vou deixar com vocês agora. Agora vocês são os responsáveis. Enquanto o Senhor Jesus esteve com eles, Ele os capacitava. Mas agora Ele vai morrer. Ele precisa morrer. Ele veio para morrer. E é claro, pelo poder do Pai, Ele vai ressuscitar e vai voltar para o lado direito do Pai. Mas Ele tem que enviar alguém para estar com os seus. Por quê? Porque sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Se Jesus tivesse deixado a igreja na mão daqueles homens, não haveria igreja. O homem, entenda, isso é para nós cristãos. Qualquer coisa que eu e vocês façamos na força da carne, mesmo como cristãos, para Deus não vale absolutamente nada. Se nós, e aqui falando dos trabalhos, ministérios, presbitério, diáconos, louvor, ministério infantil, recepção, se nós fizermos para nós, na nossa força, pode valer para os homens, mas para Deus não vale nada. Então o Senhor Jesus, Ele está dizendo, eu vou mandar outro Consolador, porque se eu não mandar, vocês não fazem nada. Porque vocês não têm condição. Vocês não têm poder. Mesmo tendo crido, nós não temos poder em nós. Ele então vai mandar outro, alguém que vai estar no meu lugar. Assim como eu estou com vocês, Ele vai estar no meu lugar. Assim como eu capacito vocês, Ele vai capacitar vocês. Porque se não for pelo poder de Deus, nós não conseguimos fazer absolutamente nada.
O irmão Matthew Henry, comentando dessa passagem, ele diz: enquanto eles tinham Cristo com eles, ele os animou e os exortou a seu dever. Mas agora que ele está indo, deixa um com eles, que fará isso tão eficazmente quanto Cristo, embora silenciosamente. Veja, irmãos, a vida cristã é Cristo em nós. E nós vamos ver que, às vezes, nós não conseguimos fazer essa distinção, e nem é papel nosso, mas quando que é Cristo em mim, quando que é o Espírito? Nós vamos ver que ele vai dizer: nós vamos habitar em você. Nós. E aqui a gente já tem, então, uma primeira aplicação. Normalmente eu faço a sugestão do irmão, de vez em quando a gente faz ela no meio. Crentes não têm poder, força ou condição neles mesmos para obedecer. Por isso que, quando nós conversamos, às vezes com o irmão que está falando com alguém que você quer que ele creia no Evangelho, e aí ele quer conversar, faz ou não faz, é isso ou naquilo, está certo ou errado, não vale nada. Porque se a pessoa não tem o Evangelho, e ela achar que, por exemplo, olha, mentira é pecado, sim, a palavra de Deus diz que os mentirosos vão para o lago de fogo e enxofre, aqueles que praticam e amam a mentira. E aí aquela pessoa: e agora? Eu vou parar de mentir? Não vai resolver nada. Você precisa falar do Evangelho, você precisa ouvir do Evangelho e ser convertida ao Evangelho. E quando ela é convertida, aí o Espírito Santo vai capacitá-la a não mentir mais. Porque daí é pela graça, não sobra nada para o homem. Mas às vezes nós achamos que quando Jesus, por exemplo, se você me ama, me obedeça, então Jesus, eu vou te obedecer. Não. O que ele está dizendo é: ande comigo, ande na minha presença, em comunhão comigo, e eu vou te capacitar a obedecer o que eu exijo. O Senhor diz também que o mundo não pode receber o Espírito. O mundo são os ímpios. O mundo são todos aqueles que rejeitam o Evangelho. É importante, nós falávamos essa semana no grupo Nas Casas, nós precisamos entender o contexto das palavras. Essa palavra mundo, ela tem alguns significados diferentes. No contexto aqui, Jesus está falando, o mundo, as pessoas do mundo, os ímpios, elas não podem receber o Espírito. Por quê? Porque o mundo não está entre os eleitos de Deus. O mundo não está. Olha, Jesus morreu por todas as pessoas do mundo. A Bíblia não diz isso. Jesus morreu pelos seus. A quem são os seus? Aqueles que creem no Evangelho. Mas como é que você sabe? Eu prego o Evangelho. Se aquela pessoa se arrepender, porque ela tem que se arrepender, e crer no Evangelho, porque ela tem que crer, é uma evidência de que ela era uma eleita. Nosso papel não é ficar querendo saber quem é, quem não é, porque a gente não sabe. A gente tem que pregar para todo mundo, porque o mesmo Jesus que morreu pelos seus, mandou pregar para todo mundo. Mas por que o mundo rejeita? Nós tratamos aqui recente, nós vamos ver isso mais à frente. Jesus vai dizer: o mundo me odeia. Se você ouvir pessoas do mundo dizendo que amam a Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Você pode ter certeza. O Jesus inclusivo. Hoje existe um Jesus inclusivo. O Jesus que você pode viver na prática do pecado porque Ele ama. Esse Jesus que as pessoas amam não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, Ele diz que o mundo o odeia. Às vezes nós, não, vamos fazer parceria com as pessoas do mundo para alcançar o quê? Tirar do quê? Tirar de onde? Sem Cristo, sem Evangelho. Que comunhão tem luz e trevas? Zero. O fato é que o mundo odeia a Cristo. Por quê? Porque o mundo ama o pecado. O mundo ama a mentira. O mundo, por consequência, odeia a verdade, que é Cristo, e o Espírito que vem, que nos dirige, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo.
uma das características desse Consolador é que ele é o Espírito da verdade. Não é o espírito do politicamente correto. Não é o espírito do relativismo. Ah, não, você acredita nisso, tá bom, eu acredito nisso, tá bom também. Não, tá bom coisa nenhuma. Há uma única verdade, a verdade. O Cristo da Bíblia, não o que tem muitos aí inventando. Outra aplicação é, como é que eu sei, eu que confesso a Cristo, se eu estou sendo guiado por esse Espírito? Bom, primeiro é se você está na verdade. Se você diz que creu em Cristo, e aí alguém mostra para você uma verdade da palavra de Deus, e que você está cometendo um determinado pecado, e você diz, não, mas aí também não. Então você não está em Cristo e você não tem o Espírito Santo. Você pode dizer, não, eu tenho lutas, eu às vezes sou derrotado por esse pecado. Aí tudo bem. Não é que está tudo bem ser derrotado, mas porque nós passamos por isso. Mas alguém que tem o Espírito da verdade, quando é confrontado com a verdade, jamais vai rejeitar a verdade. Isso é um sinal. Ele é o Espírito da verdade. Você anda na verdade. Qual verdade? A do pastor, não, da palavra de Deus. Por isso que nós somos contundentes, às vezes, com ensinos que não, em nome de Jesus, em nome do Espírito, mas que não tem base na palavra. São falsos. E muitas vezes, doutrinas de demônios, com a roupagem evangélica. Como é que eu sei se eu estou na verdade? 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. Para eu saber se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu preciso estar na verdade. E como é que eu sei que eu estou na verdade? Bom, eu vou ver como o Espírito Santo fala comigo. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação ou elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, qualquer coisa sobre o verdadeiro Deus só pela Escritura. Ah, mas a minha igreja, eles fazem isso e não tem na Escritura. Então não é. É falso. Por isso que hoje eu conversava com um casal, por isso que a base está aqui, ó. Examina na Escritura. Nenhum de nós aqui do púlpito está isento a começar a falar bobagem. Agora, se você não examina, eu vou falar bobagem, você vai falar amém para a bobagem. Para eu, então, como é que eu tenho no Espírito Santo? Eu preciso de um movimento assim, sobrenatural. É uma coisa da alma, eu preciso sentir Deus na alma. De onde você está tirando isso? Não tem isso na Bíblia. Não tem. Como é que eu sei? Olha aqui, ó, cheio do Espírito, cheio da palavra. E aí, se alguém vem com alguma coisa que nunca ninguém viu na história da igreja, cuidado. Ou se, mas tem a opinião desse, daquele, não está na palavra, cuidado também, joga fora. A Escritura, ainda que tenha sido sim escrita por pecadores, jamais foi dada por vontade humana. Não foi o homem que decidiu escrever, não foi o apóstolo Pedro que decidiu, ou Paulo, ou João, não, foi o Espírito Santo de Deus que dirigiu aqueles homens para eles escreverem o que Deus queria que eles escrevessem. E hoje há muitos negando, dizendo que a Bíblia tem erro. Eu e vocês hoje não vamos ver Jesus. Jesus não vai se manifestar como ele fez naquele. Quando ele vier vai ser bem diferente. Nós não teremos teofanias como havia no Antigo Testamento, manifestações de Deus, coisas sobrenaturais. Nós não vamos ver isso. Não vai ter outro Pentecostes. Atos 2, não vai ter, já teve um, acabou. O que nós temos agora? A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É só? É só. É só.
Sendo assim, se o Espírito está em você, ele vai te guiar em toda a verdade. A verdade onde? Na palavra que ele inspirou. De Gênesis a Apocalipse, inspirada por ele. Outro ponto que o Senhor Jesus disse aqui que é importante, ele disse: vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. De quem Jesus está falando? Está falando para os 11, aqueles eram crentes mesmo. Jesus está falando do Espírito Santo que vai enviá-lo. Como é que eles já o conhecem? Como é que ele, o Espírito, vive com vocês? Estará em vocês? Todos nós achamos, né? Entendemos por quê? Não, sim, quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, ele capacitou aqueles homens e eles começaram a pregar, e aí então o Espírito Santo veio habitar na igreja. Mas onde que está que não acontecia aqui antes? Olha o que dois irmãos consideram sobre isso, D.A. Carson e o John Gill. Ele diz: os discípulos, portanto, já o conhecem, mais do que pensam. Eles o conhecerão mais intimamente, após Jesus ser exaltado e enviar o Espírito da verdade. O irmão John Gill diz: ele, o Espírito Santo, é um habitante em seus corações. Ele fixou sua residência em vocês, como templos dele. É isso que Jesus está dizendo, que ele está com vocês. Agora, é claro que eles não compreendiam, aí que a gente precisa voltar para a realidade. Aqueles irmãos, ainda que tendo crido em Cristo, e a grande questão é possível, houve a possibilidade na história de que alguém cresce no Evangelho, tanto no Antigo, quanto depois do Antigo Testamento, quanto depois da vinda de Cristo, alguém poderia crer no Evangelho sem a ação sobrenatural do Espírito Santo? Sim ou não? Não. Todos aqueles que creram no Messias que viria, creram mediante a ação do Espírito Santo. É claro que no Novo Testamento, com o início da igreja, nós temos esse ensino da direção e da habitação do Espírito Santo muito mais evidente, mas não diz que ele não dirigia, que não era que ele, o Espírito Santo, que revelava. E é por isso que Jesus está dizendo: vocês o conhecem. Mas a pergunta dele vai dizer: mas conheço o que? Eu não entendo. Pois é, mas eles estão num processo, eles estavam, assim como nós, de conhecer a verdade. De volta ao texto, versos 18 a 20: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Jesus está dizendo: eu não vou deixar vocês por conta de vocês mesmos. Imagina, deixar Pedro, deixar com você aí, aquele homem que amava a Cristo. Eu sempre ficava vislumbrado com o apóstolo Paulo, mas lendo o Evangelho me apaixonei pelo apóstolo Pedro. Um homem falho, mas que amava a Cristo. Amava a Cristo. Eu não vou deixar vocês, eu não posso deixar a minha igreja para vocês. Por isso eu vou mandar o Espírito que vai capacitar vocês. E o Espírito capacitou ou não? Hoje nós cremos, Divina, porque o Espírito Santo veio, concedeu poder para aqueles homens para pregar o Evangelho, e hoje eu e vocês somos frutos dessa promessa cumprida pelo Senhor, quando enviou o Espírito Santo para capacitá-los, e para estar em mim e em você hoje, se você crê. Isso é demais, irmãos. O que o Senhor está dizendo? Eu vou voltar.
que ele quer dizer com eu voltarei para vocês? Primeiro, ele vai voltar, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Então esse é um aspecto do texto. Ele vai voltar para o céu, mas um dia ele vai voltar para buscar os seus. E outra, ele vai enviar o Espírito Santo para estar com eles. Então, quando ele diz eu vou voltar, ainda que no texto a gente não consiga fazer essa distinção, essas três manifestações da volta estão na palavra, claramente. Jesus teria que morrer, mas ele ressuscitou, para que ele voltasse ao céu, para que ele voltasse para nos buscar, para o novo céu e a nova terra. É importante, irmãos, nós lembrarmos, estes homens que estão aqui, ainda que crentes em Cristo, eles eram falhos. Eles estão aprendendo. Eles têm dúvidas. É mais ou menos que nem eu e você. É mais ou menos como todo cristão na história. Eles têm coisas que eles não têm resposta. É mais ou menos como a gente. Eles não estavam compreendendo tudo. Quem levanta a mão aí e compreende tudo da palavra? Do Deus totalmente outro. Como é que alguém pode compreender? O apóstolo Paulo, profundidade da riqueza, da sabedoria. Quem conheceu a mente do Senhor? Isso nos humilha, irmãos. Melhor lugar para nós, pó. Pó. É que a gente está em pé, mas não deixa de ser pó, é pó em pé. Aqueles homens estão aprendendo do Senhor. Por isso que eu gostei daquela imagem. Imagina, irmãos, sentado ouvindo o Senhor. A gente vai ter esse tempo. Diz que no Novo Céus e Nova Terra vai ter um emprego que vai ser, todos vão estar desempregados, pastor. Não vai precisar mais, nós vamos estar, o Senhor lá, para nos ensinar. A vida eterna é conhecê-lo, então ele vai continuar falando conosco. É só até o fim da vida eterna. Jesus disse, eu vou voltar para vocês, eu vou enviar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo vocês não podem fazer nada que me agrade. E outra, eu não quero que vocês façam nada de vocês mesmos para mim. Por isso que às vezes a gente ouve, nova técnica. Eu já fui em palestras de pastores, técnicas de crescimento de igreja, e cresce. Se é igreja, é uma outra coisa, mas cresce. Vamos mudar isso aqui, vamos ter um louvorzão. Vamos apagar luzes coloridas. Vamos atrair as pessoas. Assim, já que é para atrair as pessoas, não vamos falar do pecado, porque ofende. Então vai fazer outra coisa, não dizer que é pregar a palavra, porque a palavra de Deus é contra todo esse tipo de prática e a nossa tentativa humana. Como é que eu estou, se eu ando no Espírito? Fique sem a palavra. Fique sem meditar na palavra. Fique sem falar com o Senhor. Fique sem estar com os seus. Fique sem servir. Aí você vai ver como a gente não cresce. Outra distinção, versículos 21 a 26, que o Senhor Jesus traz. E é muito importante essa distinção aqui que ele faz. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, o filho de Tiago, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada.
Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? O que os judeus esperavam? Um reino aqui na terra. Aqueles irmãos, eles não tinham compreensão de tudo. Eles estavam sendo dirigidos e ensinados pelo Senhor. O amor por Ele deveria estar baseado no quê, irmãos? Em guardar a palavra. Eles queriam, e a gente vai ver em Atos, Senhor, nesse tempo, quando Jesus está voltando para o céu, que o Senhor vai restaurar o reino em Israel. Vocês não estão entendendo. O meu reino é para ser vivido em vocês, independente do político. Mas o que está claro aqui que o Senhor Jesus diz, e aí é para eu e você que professamos a Cristo: quem ama a Cristo, quem tem o Espírito Santo, deseja obedecê-lo. Guarda as suas palavras. Hoje há pastores dizendo que a palavra de Deus está cheia de erros. Pastores conhecidos. Esses têm o Espírito Santo? Não. Não. Não importa se eles estão em denominações ditas tradicionais, se eles negam a palavra de Deus, eles não têm o Espírito Santo, porque aquele que guarda a palavra é guiado pelo Espírito Santo, que está na verdade, que é a palavra. Mas ele pregava o Evangelho, e eu ouvi o Evangelho, pois é. Ele não é o primeiro. Ele não é o primeiro a abandonar, nem o último. E se eu e vocês não estivermos firmados na palavra, dirigidos pelo Espírito, nós estamos sujeitos. Quem ama o Cristo da Bíblia, não o inventado, da Bíblia, deseja obedecer os seus mandamentos, guarda a sua palavra. Esses são os que têm o Espírito. Irmãos, o pentecostalismo distorceu tanto isso. Ter o Espírito é ter manifestações que não têm base na palavra. Não, ter o Espírito Santo é estar firmado na palavra. É estar tão firmado na palavra que se acontecer alguma coisa em nome do Espírito que não tiver, isso aí não é da palavra. Mas todo mundo faz. Pois é, todo mundo faz muita coisa. Nós vamos ver o Senhor Jesus dizer que o mundo odeia. Daqui a alguns estudos, se o Senhor permitir. E se o mundo odeia a igreja, o mundo odeia a palavra. Por quê? Porque ama poder, ama o sucesso, ama o dinheiro, a mentira, ama a promiscuidade, ama o linguajar torpe, ama a embriaguez, ama o entretenimento, ama a corrupção, ama discutir política. Você perde tempo com isso? Você tem coragem de perder tempo com isso? Discutir política, por exemplo. Isso é coisa do mundo, não é coisa para nós. O nosso Senhor não tem nada a ver com esse mundo. Tanto que Ele vai acabar com isso aqui com fogo. O que nós temos a ver com... Então eu quero guardar a palavra dEle. Quanto mais eu andar com a palavra dEle, menos eu vou ter tempo para essas coisas aí. Agora, quando Jesus diz
se alguém me ama, guarda os meus mandamentos, é claro que ele não está falando de perfeição, irmãos. E faz 3 anos que ele está andando com homens, que são perfeitos, né? Falhos. Ele não está falando de perfeição, mas ele está falando de o desejo de obedecer ao Senhor. Pedro negou. Negou. Depois ele morreu pelo Senhor. Não é perfeição, é amor a Ele. E amar a Ele, eu quero te obedecer, Senhor. Senhor, eu tenho errado aqui, eu tenho pecado contra o Senhor, isso aqui se chama pecado, me perdoe. Esse é o amor daquele que tem o Espírito. Lembra, nós estamos no 58º estudo em João, e nós vimos algumas vezes das multidões, lembra? Onde é que elas estão? Cadê a multidão? Tinha milhares de pessoas seguindo Jesus. Onde é que elas estão aqui? Tem 11 aqui. Vamos voltar lá para João, capítulo 6, versos 65 a 69. Onde está a multidão que não amava o Senhor, mas amava o que Ele podia dar. Onde é que eles estão? Jesus prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém vem a mim, a não ser que lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Isso chama-se apostasia. A apostasia não é uma pessoa que creu em Jesus e depois descreu. Isso é impossível. A apostasia é uma pessoa que diz que crê em Jesus, que segue, que canta aleluia e que recebe ele com palmeira, lá com as palmeiras, quando ele entra na cidade. Mas como ele não é crente de verdade, ele vai dizer: crucifica-o depois. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E olha o que por que Pedro ficou com Jesus? Isso é maravilhoso, irmãos. Simão Pedro lhe respondeu, esse Pedro falho: Senhor, para quem nós vamos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós estamos com o Senhor por tua causa. Não é pelo que o Senhor pode nos dar aqui. É igualzinho a igreja evangélica hoje. Essa semana eu fui ouvir um pastor muito famoso. O título da mensagem dele é O que é o ser humano? O que é o ser humano? Eu falei, vai tratar do pecado, da natureza de pecado, que o homem é um pecador e que precisa de Cristo. E ele começa a falar e citar os textos, ele é muito bom, ele tem tudo na mente. A pregação tem 1 hora, eu não consegui ouvir tudo, mas 10 minutos depois, ele transforma aquela verdade de que nós somos pecadores numa mensagem triunfalista. De que você pode, e Deus vai te dar, e Deus vai fazer. E aí você vai ver os temas das mensagens dele, é tudo triunfalismo, não tem absolutamente nada com o Evangelho. Nós estamos por causa do Senhor e da sua palavra. Quando Jesus começou a falar de cruz, a multidão o abandonou. Ele falou de comer a minha carne, beber o meu... não, isso aí não. Enquanto tinha cura, pão, aí a gente quer. Agora não vou fazer mais, vamos embora. Aqueles só queriam saúde, comida e milagres. Muitos, mas muitos estão nesse caminho hoje. Jesus disse que, versículo 23, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Ele quem? Aquele que crê. Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Já pensou nisso? Uma vez o pastor Irving Lutzer, ele fez essa citação, Deus é tão grande
que nem os céus dos céus podem contê-lo. Mas esse mesmo Deus vem habitar em pecadores. Eu queria citar 3 textos que mostram isso aqui, a gente vai lê-los, não vamos entrar no contexto. 1 Coríntios 3,16, Gálatas 2,20, 2 Timóteo 1,14, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês que creem são santuário de Deus. Gálatas 2,20, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. 2 Timóteo 1,14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós viremos fazer morada em vocês. É isso que Jesus disse. Mas a gente às vezes, mas não é o Espírito Santo, mas não é Cristo. Não, isso não cabe a nós. A verdade da palavra diz isso e nós a recebemos. O fato é que Deus, o Deus Todo-Poderoso, veio por nossa causa e Ele agora habita em nós. Quando eu digo Cristo é a minha vida, quando Paulo diz eu estou crucificado com Cristo, Cristo, não sou eu mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é o Espírito Santo que vive nele. Mas como é um Deus trino, a gente vê essa realidade à luz da palavra, para todos aqueles que creram. Aí eu lembrei desse texto, Isaías 57:15, que é maravilhoso. Isaías 57:15, olha o que o Senhor diz. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso é demais. Por isso que é relacionamento, irmãos. Eu estava vindo agora há pouco, depois do almoço, uma breve mensagem do John Piper. Falei assim, gente, nós não somos religiosos. Nós somos chamados para um relacionamento com Cristo. Eu não sou chamado para seguir regras, eu sou chamado para um relacionamento com Ele. Se eu andar com Ele, Ele me vai fazer andar na lei dEle. Verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo tem como alvo apontar para Cristo. Por isso que nós não aceitamos várias manifestações ditas em nome do Espírito Santo que não apontam para Cristo. Elas são falsas. Esse é um grande medidor para uma igreja. Cristo é o centro. O Evangelho é o centro. Ou manifestações. Coloquei aqui a imagem de novo, para a gente lembrar que o Senhor está falando com a gente. Versos 27 a 29. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Aí ele diz, como é que é a paz dele? O Hélio trouxe hoje pela manhã. A ansiedade é uma doença. Trata-se com remédio. Não, ansiedade é pecado. A qual? Qualquer uma. Não andeis ansiosos por algumas coisas vocês podem andar ansiosos, mas outras não andeis ansiosos. É isso que ele diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, eu vou, mas eu volto para vocês. Se vocês me amassem, ele não está querendo dizer que eles não o amavam, eles não o amavam como deveriam. É isso, não que ele não os amasse. Vocês ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.
Lembra, eles estão aprendendo. Eles vão compreender que Jesus está indo embora, e agora? Eles precisam ser ensinados. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Eu estou dizendo que vai acontecer para vocês saberem mais uma vez que eu sou o eu sou. O Senhor promete paz. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Essa paz é que nós éramos inimigos, filhos da ira. Quando cremos no Evangelho, temos paz. Mas quando Jesus está falando aqui, é aquela paz que vai além do entendimento. Então, se está tudo bem, você está com saúde, família está bem, está tudo bom, está tudo mais, eu estou em paz. Você está em paz com as circunstâncias. Como Deus precisa tratar conosco, Ele tira essas coisas para ver onde está a nossa paz. Aqueles homens estão perturbados, eles estão ansiosos. O Judas acabou de sair, daqui a pouco ele vai voltar para levar o Senhor. Eles estão com medo, eles não estão entendendo tudo, e Jesus disse: eu deixo para vocês a minha paz. Como nós precisamos experimentar essa paz. Como nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos conceda essa paz. Não é confissão positiva, é algo produzido pelo Espírito Santo. E como é que é produzido? Que tal uma sugestão? Que tal, assim, vou dar uma novidade para você: os meios da graça. Ande com Ele, andemos com Ele para ver se essa paz que Ele nos promete, independente do mundo, está um caos, Ele não concede. Você tem paz? A paz de Cristo? Para ter a paz de Cristo, precisa ter crido no Evangelho. Se você não crer no Evangelho, você nunca vai ter paz. A palavra diz isso: os ímpios não têm paz. Se você não crê no Evangelho, você nunca vai ter paz. Então, como é que eu creio no Evangelho? A Bíblia diz que eu e vocês somos pecadores. Nascemos em pecado. Estamos separados do Deus Santo, porque Deus não tem nada a ver com pecado. Nós somos naturalmente filhos da ira de Deus. Mas esse mesmo Deus que tem ira contra o pecado, diz que Ele amou pecadores. E Ele amou tanto esses pecadores que Ele deu esse Jesus que nós estamos ouvindo falar. E esse Jesus está falando para eles, daqui a pouco vai para a cruz por causa deles. Ele foi por sua causa. Você crê nisso? Você entende que lá na cruz Cristo morreu por você, que derramou o seu sangue por você, e que levou você a morrer no corpo dele? Você crê? Como é que eu sei? Você se arrependeu dos seus pecados, você se arrepende de seus pecados, você ama o Senhor, você tem desejo de obedecê-lo. Você, quando é confrontado da realidade de ter que ter comunhão com Ele pela palavra, e quando você não tem, você se entristece. Quando você peca, você se entristece, você pede perdão. Você reconhece a graça, o amor, a misericórdia dele manifesta na cruz. Então você creu no Evangelho. Agora a gente precisa andar mais com o autor do Evangelho para ter essa paz. Não é a paz do mundo, a paz do mundo é circunstancial. Não é paz. A de Cristo excede todo o entendimento. Versos 30 a 31. Já não lhes falarei muito, porque aí vem o príncipe do mundo. Ele nada tem em mim. Todavia, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Jesus, nós vamos ver até o capítulo 17, Jesus ainda vai conversar algumas coisas com eles, vai ensiná-los. O capítulo 18 é a hora que ele vai ser preso.
Aqui Jesus estava no cenáculo, talvez eles estão caminhando. Nós vamos ver que Jesus continua os ensinando a muitos ensinos, muitas verdades ainda, até a hora que ele vai para a cruz. Jesus está dizendo que daqui a pouco, lembra quem entrou em Judas? Satanás entrou nele e agora vai para levá-lo para a morte. Ele acha que ele está vencendo. Ele não sabe que a cruz era a vitória final contra ele. Jesus está dizendo, não tenho nada a ver com o pai da mentira. Falsos ensinos vêm do pai da mentira. Por isso que às vezes a gente fica indignado com falsos ensinos. Porque não provém da verdade. O diabo é chamado príncipe desse mundo, não porque possua um reino separado do de Deus, como os maniqueístas imaginavam. O maniqueísta era aquele que... Existem duas realidades, o mal e o bem. E elas se opõem, há uma guerra entre elas. Não, ninguém pode ir contra Deus. Até o diabo, como disse Lutero, é diabo de Deus. O diabo faz o que Deus permite que ele faça com os propósitos eternos dele. Pela permissão divina, ele, Satanás, exerce sua tirania sobre este mundo. O que a gente pode aplicar, irmãos, disso? Se houve algo que, para mim, falou, foi que o Senhor Jesus enviou o seu Espírito para estar conosco e para nos mostrar que sem Ele, nós não podemos fazer nada que o agrade. Nada. Ele não recebe nada nosso, da nossa carne, da nossa força. É por isso, irmãos, que nós enfatizamos praticamente todo domingo. Tenha tempo com Ele. Ande em espírito. Se alimente da palavra, medite na palavra, ore a palavra, fale com o Senhor, esteja com aqueles que creram, porque o Espírito Santo age por estes meios, não há outros, não há campanhas, não há avivamentos que homens possam produzir. O que o homem pode produzir fez com que nós vivamos nesse mundo hoje, ele só pode produzir pecado. Por isso que nós precisamos andar com Cristo, em comunhão com Ele, para que então vivamos para a glória dEle. Foi por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda a graça de andarmos em espírito e jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Amém?